Capítulo 16 do livro de Lucas fala assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado diante dele como esbanjador de seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: O que é isto que ouço a respeito de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo mesmo: O que farei? Pois cavar não posso. Mendigar tenho vergonha. Eu sei que o hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e assenta-te já, escreve 50. Depois disse a outro: E tu, quanto deves? E ele disse: 100 medidas de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem no mínimo é injusto, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. E ouviam também todas estas coisas os fariseus, que eram avarentos e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens se tem por sublime diante de Deus é a abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então o reino de Deus é anunciado, e todo homem emprega força para entrar nele. Porém, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que repudia sua mulher e se casa com outra, adultera. E aquele que se casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, o qual jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os próprios cães vinham e lhe lambiam as chagas. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão:
Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O capítulo 16 de Lucas vai falar sobre o mordomo infiel, sobre a infidelidade. O que é a infidelidade? A infidelidade é quando nós não cumprimos a palavra de Deus. E o que é cumprir a palavra de Deus? Cumprir a palavra de Deus é entender que tudo o que é nosso é do Senhor. Entender que tudo aquilo que vem de Deus é para Ele. E todas as coisas que nós temos é para o Senhor. E se nós ficarmos apegados às coisas deste mundo, nós não estamos servindo ao Senhor. Precisamos servir ao Senhor com alegria, com os nossos bens. Servir ao Senhor com tudo aquilo que nós temos. Porque o Senhor é que nos dá todas as coisas. É dele tudo o que provém deste mundo. Então, quando nós olhamos alguém que é rico, por permissão de Deus, porque Deus permite todas as coisas. Tudo está no controle do Senhor. Mas precisamos entender aonde está o nosso coração. Porque se o nosso coração estiver nas riquezas, se o nosso coração estiver nas coisas deste mundo, nós não estamos agradando o Senhor. Precisamos entender que todos os dias a nossa vida deve ser voltada ao Senhor. E Ele é em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando acordarmos, precisamos falar com o Senhor e entender que Ele é um e que Ele tem o controle de todas as coisas. Precisamos entender que quando abrimos os olhos, nós estamos nascendo de novo para um novo dia, para uma nova oportunidade que Deus nos dá. E é Ele que cuida de nós, e é Ele que cuida de todas as coisas. Porque Ele é bom e Ele é misericordioso, e o seu coração é de um pai, e um pai sabe o que é melhor para nós. Um pai, ele sabe aquilo que vai nos alegrar, nos satisfazer. Um pai, ele entende o que nós precisamos. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que aprendemos a ser fiéis no que diz a obra de Deus, por amor a todas as coisas que Deus nos dá, por amar aquilo que é glorificado pelo Senhor. Aqui nós vimos uma palavra do rico e de Lázaro. E quando nós entendemos que Lázaro, ele estava muito doente. Lázaro, ele tinha muitas dificuldades. Porém, o homem rico, ele não ajudou Lázaro. E quando morreu esse mendigo, Lázaro, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Porque na nossa dificuldade, muitas vezes, pessoas não vão parar para olhar as nossas feridas. No nosso aperto, na nossa queda, quem poderá resgatar e levantar a mão para nós? Quantas vezes, assim como Lázaro, nós clamamos e pedimos auxílio, mas não somos ouvidos. Quantas vezes queremos e precisamos de um apoio, de uma força, mas
não encontramos. E foi assim com Lázaro. Lázaro, cheio de chagas, à porta do rico, comia as migalhas. Ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Porém, quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão. E muitas vezes nós olhamos os mendigos, olhamos aqueles que necessitam, e muitas vezes não damos créditos a eles, mas muitos deles herdarão o reino dos céus. O rico também morreu e foi sepultado. E dentro da sua sepultura, ele agonizava em tormentos. E viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então esse rico, ele fala, pede, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ou seja, era um rico que conhecia a palavra de Deus, porque ele entendia quem era Abraão, o pai das nações. E ele falava para Lázaro molhar o dedo e colocar a ponta do dedo na sua boca, porque ele estava atormentado, em chagas. Então, quando muitas pessoas não querem te ajudar, quando muitas pessoas te traem, quando muitas pessoas viram as costas para você, quando muitas pessoas não dão crédito para você, quando muitas pessoas ignoram a sua situação, quando muitas pessoas dizem não para você, o Senhor, Ele diz sim para você. Não importa se você é rejeitada, o Senhor, Ele te aceita. Não importa se você é traída, o Senhor, Ele é fiel. Não importa se você é abandonada, o Senhor não vai te abandonar. Não importa a situação que você esteja, o Senhor, Ele está conosco. E quando nós observamos essa história de Lázaro, nós entendemos que não há mais arrependimento depois da morte. Nós precisamos nos arrepender na vida que nós vivemos. E enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos entender e compreender que a vida não é vivida da nossa maneira, mas ela precisa ser vivida da maneira de Deus. E muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, mas nós precisamos saber que a justiça de Deus, ela é soberana. E não há nada que passe desapercebido pelo Senhor, porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas Ele é justo. E qual é a justiça que nós estamos praticando? O que nós temos feito para agradar o Senhor? O que nós estamos plantando nessa terra para que o Senhor possa ouvir a nossa voz? Nós precisamos pronunciar palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de livramento, palavras de conquista, palavras de verdade, de abundância, de fé, porque o Senhor assim faz. Quando nós levantamos alguém que está caído, assim como Paulo fazia, ele dizia, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta, anda, vai. Vai, conquista, faça, realize. Porque o que nós precisamos é gerar os sonhos das pessoas. É fazer com que as pessoas se sintam felizes naquilo que elas desejam, naquilo que elas querem.
e o que nós queremos. Muitas vezes nem nós sabemos o que queremos, mas o que nós precisamos é a presença de Deus. O que nós desejamos é a presença do Senhor, porque com a presença do Senhor nós podemos todas as coisas. Que você receba essa palavra no seu coração. E que você compartilhe com aquele que ainda está vivo, porque os mortos já não podem mais viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela produz vida. E diante da morte, não há como mais voltar, porque já estará decretado o caminho que cada um vai trilhar. Que os nossos corações possam estar ligados ao trono. E o que o nosso desejo, o desejo da nossa alma anseia, que o Senhor possa conceder-nos nesse dia, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Amém. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja liberto em nome do Senhor Jesus.